surgir nessa nova geração? Zero. É zero. É zero. Não existe nenhum caso assim. É tão infinitamente pequeno que eu posso dizer, garantir para você que é zero. É porque a gente pode supor que a partir desse caso, quer dizer, uma geração que não tem uma pessoa pode que aparecer tem um teste negativo para VHL, a chance dela ter um filho com VHL é zero. A não ser que case com alguém que tenha VHL. Vou fazer uma pergunta, doutor. Tá? Ainda nesse assunto. Eu fiz exame de família. Família 2 era essa alteração, ser 80 ARG, serina 80 ARG, e aqui uma troca de, olha só esse padrão aqui. Essa aqui é a alteração da família toda. Olha para a segunda família. É uma mutação diferente, uma mutação no VHL diferente. A mutação é sempre a mesma, o defeito de fábrica da família é sempre o mesmo. Não tem chance de ter outro defeito de fábrica diferente. Sim, mas no caso, você falou que pode surgir no primeiro caso. Aquela pessoa nasceu com defeito de fábrica. É muito raro esse primeiro caso. É muito raro. Então, assim, a frequência de VHL no Brasil, que eu falei aí, de 550 famílias, né? Dessas 550, talvez aí 100 dessas famílias sejam o primeiro caso. Tá? Então são 100 pessoas que são o primeiro caso na população brasileira inteira. É muito raro. É muito raro. 100 pessoas na população brasileira inteira. Então, mas a pergunta que eu... Seu primeiro caso é muito raro. Mas a pergunta que eu tive foi o seguinte: como você pegou o meu padrão, que tinha analisado primeiro, mostrou que seria o primeiro, você foi pesquisar esse padrão no meu filho. No seu filho. Não encontrou esse Não padrão. encontrou. Mas ele podia ter uma outra mutação que não foi pega nesse exame. Não. Não. Porque não foi pesquisado a genética dele todinha. Só Não, nem precisa, não precisa. Não precisa. Não tem risco nenhum de ter outra alteração diferente. Então, isso é importante, porque até a gente faz isso por uma questão de rapidez e de custo também. Mas o primeiro eu tenho que procurar a alteração no VHL, no gene todo. Né? Tem uma outra foto aqui do gene, passa um pouquinho. Mais uma, mas depois a gente volta. Então, o gene VHL, vamos falar um pouquinho do gene para vocês entenderem a questão do teste. Eu estava querendo mostrar a questão da família, mas vamos falar um pouquinho do teste, então. O gene VHL, ele é um pedaço do DNA. Tá? O DNA da gente é como se fosse uma enciclopédia britânica, uma enciclopédia... Hoje não tem mais enciclopédia, tudo é internet, mas você imagina aquela enciclopédia cheia de volumes. Tá? Você tem o volume 1, volume 2, volume 3, né? Então o VHL está no volume 3, que é o cromossomo 3. Tá? Só que ele está nesses capítulos aqui, ó. Ele está nesse capítulo. Tá? Então o que eu tenho que fazer? Quando alguém tem VHL, eu tenho que pegar esse livro, pegar o volume 3, abrir esse capítulo, tá? E estudar e ler esse capítulo todo. É o que eu faço. A gente lê todo o capítulo, né? Aí, digamos, eu encontrei, lembra daquela alteração? Serina 80 ARG, né? Tá aqui ela, ó. Tá nesse pedacinho, na primeira parte do VHL. O VHL, então, tem 3 partes, tá? Essas 3 partes que a gente chama de Exon 1, Exon 2 e Exon 3, que são os capítulos que eu leio, né? As partes que eu leio desse capítulo. E essa alteração, ela estava aqui, ó. Então, quando eu detectei ela, eu tive que ler primeiro todos eles, para ter certeza que era só ela, que é o que você perguntou. Na hora que eu vou ver alguém da família, eu não preciso procurar aqui nem procurar aqui, vou procurar só essa. Só essa daqui. Tá? Então, cada uma dessas setinhas daqui é uma alteração diferente encontrada em uma família diferente. Uma alteração para cada família. Tá? Tá claro isso? Eu não vou procurar nas outras pessoas da família outras alterações. Então não tem risco dessa outra geração ter um VHL, ter alteração no Não tem. Não é uma doença espontânea. Entendeu? Que nasce. Não é porque. Isso é uma coisa tão impressionante. Volta lá, vamos voltar lá para os outros slides. Volta lá.
Então aqui, ó, vamos voltar nesse aqui de novo. Essas pessoas que eu testei que são negativas, tá? Ou aqui, vamos pegar um exemplo, olha aqui, ó. Esse aqui foi testado, é negativo. Olha lá, teve 4 filhos sem. Eu não preciso nem fazer o teste genético das crianças. Se eu tiver o pai testado e o pai é negativo, eu não preciso nem fazer o teste delas. Porque não existe risco mesmo. Isso às vezes é uma fantasia que tem que ser esclarecida. É uma fantasia de você. Tá? Quem tem o teste, por isso que o teste de DNA é tão importante. Porque ele realmente garante que aquela pessoa tem um teste negativo e que dali para frente não vai ter mais VHL, ninguém daquele lado da família. Qual é a porcentagem de ser negativo? 50%, é a mesma de ser positivo. É a mesma de ser positivo, 50%. Tá? Agora, se a pessoa já teve alguma manifestação de VHL, o teste dela tem que ser positivo. Tá? Acontece que no mundo inteiro, são poucas pessoas que têm 100% de detecção de mutação. Tá? Então o que acontece? Às vezes tem alguns de vocês aqui que ainda não tiveram resultado de teste. Por quê? Eu falei assim, olha, eu procurei, vamos lá para o gene de novo. Procurei, vai lá para o gene. Eu procurei o gene inteiro e não achei. Mas como, doutor? Como, doutor? Que eu não achei, porque a minha família toda tem VHL, eu não achei o defeito de fábrica, mas a gente achou agora, por uma outra metodologia. A gente achou por uma outra metodologia, tá? Então vou voltar lá, depois eu vou falar disso, aí você vai falar. Volta lá. Então mais uma. Não, agora para frente. Mais uma. Olha só essa família. Ninguém da família com VHL, esse paciente teve VHL, disse que a mãe morreu quando ele nasceu. A mãe morreu quando ele nasceu. E a mãe morreu de um problema neurológico. Teve uma hemorragia, tipo como se fosse um derrame, um AVC hemorrágico, foi o que a família falou. E a mãe era adotada. Esse colchete que tem aqui é adotado. Eu não sei a história da família da mãe. Né? E essa criança daqui tinha um angioma de retina, só. Não tinha mais nada. Tinha um angioma de retina com a história da mãe que tinha falecido. Não tinha história nenhuma da família. Eu não tenho critério para dizer que essa criança tem morfismo renal, porque ela só teve um angioma de retina. Não tinha nenhuma manifestação mais de morfismo renal, só um único angioma na retina, que podia ser aquele angioma de von Hippel, esporádico, né? Sem estar associado a morfismo renal. O que eu fiz? O teste genético foi importantíssimo nesse caso, porque ele não serviu só para achar a mutação. Ele serviu para dizer que essa criança tinha, na verdade, um von Hippel renal. Tá? Então, eu não tinha a história da família e eu pude fazer com o teste genético, né, o diagnóstico de uma criança que vai precisar e que está em acompanhamento. Tá? Mais um caso, vamos lá. A gente pode saber pelo histórico da família também, que algumas lesões cerebrais dão hemorragia, quer dizer, pegando esse histórico dessa mãe que teve um AVC, que teve um derrame, não poderia ter sido uma hemorragia que ela teve de algum cerebro, de alguma lesão cerebral, provavelmente. que por um erro médico não foi diagnosticado. O que pode ter acontecido, volta lá. Essa mãe morreu no parto, teve uma hemorragia, não deu nem tempo de fazer a tomografia, mas possivelmente ela teve hemangioblastoma, né, do cerebelo ou de alguma parte da cabeça, que sangrou, tá, por causa da pressão, do parto, né? Então esses são cuidados que são importantes, né? Uma pessoa que a gravidez não interfere no currículo renal, tá? Mas é importante a pessoa se planejar para a gravidez, tá? Ela tem que se planejar para a gravidez para não ter concorrência, né? Principalmente porque na gravidez, como é que está sendo feito? É hack, né? Você pode pegar um hemangioblastoma na coluna,
Tá? Então, antes de fazer uma gravidez, conversar